obreiros. Valdir, como é que está a escola de obreiros? Tá bom? Está bem frequentado? Só faltam 2 aulas para encerrar a primeira turma, né? São 30 alunos, né? Mas está havendo assim uma boa frequência, mas está sendo uma bênção a escola, nossa primeira turma, né, que está passando, digamos, por esta reciclagem. Muito bom, e os irmãos já devem se preparando, os que não estão fazendo, para fazerem a próxima aula, a próxima escola para obreiros, que está sendo realizada agora, e faltam apenas 2 aulas. Também eu quero aproveitar e comunicar aos irmãos, queridos, que nós compramos o forro no nosso templo, custou 17 mil e poucos reais, nós pagamos à vista. Eu fiquei muito feliz com essa carta, eu nem me lembrava mais que existia uma carta do Campo Missionário, né? São Tomé e Príncipe, 20 de fevereiro de 1992. Eu cheguei em São Tomé em 90, então já tinha 2 anos que eu estava lá. E agora eu lembro de onde eu escrevi essa carta, local. Eu estava numa região muito difícil lá, por nome de São João dos Angolares. A nossa hospedagem... Aliás, Ribeiro Afonso, a nossa hospedagem era dentro de um hospital abandonado. Não tinha local para ficar, tinha um hospital que os portugueses tinham usado, estava abandonado. Quando a gente chegava lá, limpava a sala e aí a gente armava a nossa... Era um hotel de 5 esteiras, porque eram 5 companheiros, eram 5 esteiras, cada um tinha a sua esteirinha para armar no chão. Dizer saudados, meus amados irmãos, com o Pai do Senhor. É um motivo de muita alegria da minha parte, irmãos, estar aqui na Assembleia de Deus de Pacajus para poder colaborar um pouquinho com a história de homens e mulheres que já não estão conosco, mas que lutaram por uma causa que nós ainda estamos lutando, e que fizeram uma grande obra, uma obra gigantesca, uma obra que precisava ser vista, precisava ser conhecida. E agora me vem uma profecia do pastor de saudosa memória, José Teixeira Rego. Não sei se o pastor Eliakim chegou a conhecê-lo. José Teixeira Rego. Alguém aqui conheceu José Teixeira Rego? Está ali o pioneiro ali. José Teixeira Rego. Que coisa tremenda. Pensei que não fosse encontrar alguém aqui que tivesse conhecido. Mas antes de eu entrar propriamente dita dentro da palestra, eu queria agradecer essa oportunidade que o pastor Eliakim nos faculta de poder falar aos irmãos a respeito dessa história maravilhosa e dizer que o pastor Eliakim realmente é um homem que ama a história da igreja, é um pioneiro e que também tem história, assim como os demais que já passaram por aqui. O pastor Eliakim, ele tem tanta história e eu gosto tanto de história, irmãos, que não me contive em guardar uma relíquia datada de 20 de fevereiro de 1992. Está com um bocado de dias, tá? Vai completar 20 anos. 92 já completou 20 anos. Ele esteve lá na Messejana e eu gosto de tudo que eu pego, irmão. Eu nem sonhava em chegar aonde eu cheguei com relação a conhecer a história da igreja do Ceará, mas eu sempre gostei de acumular papéis antigos, e um dia esses papéis eles se tornam relíquias. O passado é assim, irmãos.
Aquilo que nós fazemos hoje e que não damos tanta importância, daqui a alguns anos vai ter um valor tremendo. Por isso é que a gente não pode desprezar o presente, porque no passado ele vai poder se tornar uma relíquia. E aqui está aqui, pastor, aqui trouxe aqui em suas mãos, tem um valor financeiro alto, porque o senhor não tem mais esse trabalho aí, né? Não sabe mais nem o que comentou dentro dessa, uma carta gigantesca, irmão, do trabalho quando ele estava lá em São Tomé. Muita coisa, eu não lembrava mais, né? São Tomé, África. Então essa carta aí, o senhor não perca, viu? Porque isso vai para o museu. Isso aí é uma carta que vai para o museu do centenário da Assembleia de Deus, que vai ser feito. Eu trouxe para o senhor dar uma checada geral, mas não perca, porque é uma relíquia. Vai, né? É uma relíquia muito preciosa. Eu acabei confiscando isso aqui do pastor Pinheiro, irmãos. Se eu não tivesse confiscado do pastor Pinheiro, talvez nem existisse mais. Mas eu confisquei assim, sem roubo mesmo. Eu disse, pastor, eu gosto muito de história, me dê isso aqui, depois eu lhe devolvo. Isso depois, o tempo foi passando, e eis aí. Portanto, irmãos, olha, a nossa igreja, a nossa Assembleia de Deus, no estado do Ceará, ela daqui a 2 anos, em 2014, nós vamos comemorar o nosso centenário, amém? Os irmãos estão ligados pelo menos com a data histórica da nossa igreja do Ceará, amém? 2014, pois bem, existe porventura na nave aqui, que eu estou louvando a Deus por esse grupo de presbíteros e diáconos que estão aqui a nos ouvir. Tem auxiliares também, né, pastor? Aqui a sua reunião, auxiliares, diáconos e presbíteros. Lá em Messejana, uma reunião geral a cada 2 meses. Geralmente o pastor Moacir faz uma reunião só com supervisores. Nós já temos 53 congregações no campo de Messejana. Tem algum messejanense aqui que passou um período conosco lá na Messejana? Olha aqui, tem alguns irmãos aqui que já atuaram lá ao nosso lado. Pois bem, então a história da igreja, ela é uma história muito linda, muito maravilhosa. Espero, não sei quanto tempo vou ter aqui para palestrar com os irmãos. Quando o pastor Joaquim quiser bater o martelo aí, a gente já encosta o cajado. Pois bem, então a história da igreja é uma história riquíssima. E eu quero começar a abrir essa palestra falando uma expressão falada, escrita pelo pastor José Teixeira Rego. O pastor José Teixeira Rego, ele escreveu um livro que é os pentecostais no Ceará, a igreja, como o nascimento da igreja Assembleia de Deus no Ceará. E naquele livro que ele escreveu, ele se tornou a base de todos os livros que foram editados pela CPAD ao longo dos anos. Esse livro do pastor Teixeira, ele foi feito em 1942. Já faz um bocado de anos que esse livro foi feito. Acontece que a última frase desse livro, ele diz assim, textualmente, ele diz assim: no futuro Deus levantará outro que dará continuidade a esta obra. No futuro. Se ele deixou essa expressão, eu me aproprio dessa expressão dizendo que Deus me levantou para dar continuidade ao trabalho feito por um grande homem, um estadista do Evangelho no Ceará, um apóstolo do Ceará, chamado José Teixeira Rego. E eu fui tão a fundo na história da igreja, porque o pastor Teixeira, no livro dele, ele comenta, quando vai falar do Itapajé, que foi a cidade aonde chegou o movimento pentecostal, ele vai tratar do nome daqueles pioneiros. E eu queria que o irmão colocasse o banner
aquele banner que tem todas as fotos ali, várias fotos de pioneiros, porque eu queria logo que ele apresentasse esse banner aqui para vocês, porque eu vou falando aqui, mas vocês vão também ter o visual. Dando certo aí? Enquanto, pronto, esse aí é o banner do portal, viu? Esse aí é o portal online que a gente trabalha dentro do jornal e que a gente tem um link lá do culto, da internet aqui, que a gente tem muitos acessos, muitos irmãos assistem o culto aqui. Pronto, eu posso tirar aqui, né? Então esse é o banner do portal www.portaljvd.com.br, e esse é o portal eletrônico do Jornal Voz do Deserto. E para os irmãos terem uma ideia, esse portal, ele é exatamente o portal de notícias do movimento pentecostal no Ceará. Agora no dia 21 de abril, o nosso portal ele teve um pico de dia. Apesar dele ser novo, estar com 3 ou 4 meses no ar, mas ele teve um pico, pastor Eliakim, de 3.050 acessos um dia, né? Então, para você ter uma ideia, de 3.050 pessoas acessando, é esse templo aqui cheio várias vezes, né? Umas 2 vezes ou 3, não sei a quantidade de pessoas. Pois bem, então as pessoas vão tomando conhecimento da história e vão gostando de conhecer a história. E o nosso objetivo central nessa noite é fazer com que os irmãos saiam daqui tendo pelo menos uma orientação básica sobre a questão do centenário da Assembleia de Deus no Ceará. Ou melhor, que você conheça a sua origem, de onde você veio. Você não é um assembleiano do movimento pentecostal? Então, não é importante nós conhecermos a nossa origem? Amém? A Bíblia, ela é linda, porque a história dos homens que fizeram a história está na Bíblia. Se você for consultar a Bíblia, você vai encontrar a biografia desses pioneiros, o trabalho que eles fizeram sob a orientação de Deus. E hoje também não é diferente a orientação que esses pioneiros receberam. Eu queria que você trocasse esse banner pelo banner que nós temos muitos pioneiros, para me fazer logo pronto. A grande maioria dessas pessoas aí, porque esse aí é o banner do nosso livro em áudio. Além de ter ele no papel, a gente fez também em áudio, para que os irmãos que tem carro lá e lê MP3 já tem a facilidade de utilizar no áudio do seu carro e conhecer a história. Então, esses homens aí, eles são presbiterianos independentes e pioneiros do nosso movimento pentecostal. Aí vem a seguinte indagação para que os irmãos possam assimilar um pouco da história. Por exemplo, quando eu comecei a entrar a pesquisar a história, a primeira coisa que me levou a conhecer essa história foi porque eu li no livro do pastor Teixeira Rego que o primeiro pastor consagrado no estado do Ceará, que se chama Vicente de Sales Basto, ele havia se desviado e em seguida falecido. Aquilo me doeu assim na minha mente. Meu Deus, como pode uma pessoa que tem a primazia de ser o primeiro a ser batizado, nas águas com o Espírito Santo e ser escolhido para ser o primeiro pastor da Assembleia de Deus do Ceará e falecer desviado? Aquilo foi um choque para mim. E eu disse: não, eu vou atrás de conhecer essa história. E não deu outra, eu saí em busca de conhecer essa história. Falei com algumas pessoas antigas, eles não conheciam nada. Entrei no livro do pastor Teixeira Rego. O livro do pastor Teixeira Rego tratava apenas
do primeiro nome e não informavam o sobrenome. E muitas dessas pessoas ele falava somente o apelido que eles eram conhecidos na época. E eu disse assim: vai ser difícil, Senhor, mas eu vou atrás dessa história. E aí eu comecei a vasculhar isso há 3 anos atrás. Eu pesquisei um instituto do Ceará, que é um instituto totalmente voltado para a pesquisa do Estado. Fui para a Biblioteca Pública Menezes Pimentel, fui para o Seminário da Prainha, fui para o Arquivo do Estado. E aí eu me embrenhei nesses locais do Estado que guardam documentos antigos, para que eu pudesse ter um referencial da minha história. A primeira coisa que eu quis conhecer da história foram essa genealogia dos pioneiros. Como é que eu vou conhecer a sua história sem saber onde você nasceu, quando você nasceu, a que família você pertencia? Vai ser difícil. Então a minha primeira etapa foi como se diz naquele linguajar nordestino, foi arrancar os tocos, foi brocar o mato. Foi árduo, foi duro, difícil, mas eu fui nos arquivos, consegui levantar os inventários. Aí eu comecei a pesquisar aqueles documentos antigos. Aí encontrei uma relíquia, que é o documento esplêndido, que foi o documento de casamento do pastor José Teixeira Rego. O documento de casamento dele, irmãos, tem 16 páginas. É quase um livro. Naquela época ele se casou em 1924. Então era um calhamaço de papel enorme. E ali eu encontrei todos os dados do pastor Teixeira Rego, inclusive que ele é maranhense, né? Claro, vocês devem tomar conhecimento, mas ele é maranhense, nasceu em Coroa Grande, no Maranhão. Ele, quando já foi chegando aos 18 anos, ele foi para o Belém do Pará. Lá no Belém do Pará, ele conheceu o Navingre, Daniel Berg, aquela igreja. Ele creu no Evangelho. Lá do Belém do Pará, ele se tornou um alfaiate. Então ele pega o navio e sai de Belém do Pará e vem para Fortaleza. Em Fortaleza, ele chegou em agosto de 1922. Quando ele chegou em Fortaleza em agosto de 1922, ele foi trabalhar numa alfaiataria, que essa alfaiataria, eu encontrei esses dados dessa alfaiataria, inclusive até o endereço dela, que é esses dados, essas informações, elas não estão em livro nenhum. Nem no meu livro deu para colocar, porque é muita coisa para colocar. Mas eu fui encontrar essa alfaiataria Jó no anuário do Ceará de 1914. Eu peguei o anuário lá no arquivo público, saí pesquisando e encontrei o nome da alfaiataria, o endereço, tudo direitinho. Então o pastor Teixeira Rego, quando ele chegou em agosto de 1922, ele sabia que tinha crente no Ceará, mas não conhecia ninguém. Aí ele tomou conhecimento que existia um crente que vendia refresco na parada do bonde, ali na Praça do Ferreira. Isso em agosto de 1922. Quem era esse vendedor de refresco? É o autor do hino 380, não sei se é 380, que é o hino, eu não sei se é 380, do Francisco Nogueira de Queiroz. 380, é? Eu não sei qual é o número do hino, mas é exatamente do Francisco Nogueira de Queiroz, aqui de Morada Nova. Então, ele foi ao encontro do Francisco Nogueira de Queiroz. Aí já estava essa dupla. Mas como eu trouxe o Evangelho para Fortaleza, eu queria que você colocasse um banner, meu amado. Eu vou voltar aqui na história, eu vou voltar um pouquinho na história, para não deixar a mente dos irmãos confusa. Eu trouxe um exemplo do pastor Teixeira Rego,
Mas sabe quantos personagens esse livro tem, aborda? São quase 80 personagens. Jamais vai dar para me explicar tudo para vocês. Pois bem, mas eu queria que você me colocasse o banner, aquele banner que tem dos estrangeiros, dos primeiros estrangeiros que vieram para o Ceará. Ok. Enquanto ele passa lá, pois bem, então deixa eu explicar uma coisa para os irmãos. Esse aí, ó Jesus ressuscitado, grande é o teu poder. Esse hino, eu fiz uma entrevista com o filho dele, e esse hino, ele recebeu inspiração lá em Belém do Pará. Contou o filho dele que ele chegou na casa de uma irmã. Ok, esse mano aí. Ele chegou na casa da irmã dele, de uma irmã da igreja. Aí a irmã disse assim: olha, cearense, isso lá em Belém do Pará. Ó, cearense, vai pegar umas espigas de milho lá no roçado para nós fazer aqui uma canjica. Aí na hora, aí ele foi. Quando estava quebrando lá as espigas de milho, ele sentiu-se emocionado, olhou para o céu e veio essa inspiração, irmãos. E dessa inspiração ele escreveu o hino 339. Ó Jesus ressuscitado, grande é o teu poder, né? Ser comigo, ó meu amado. E por aí vai. Então esse hino aí, ele é histórico para nós, porque pertence a um cearense que nasceu na Morada Nova, que fez um trabalho riquíssimo. O trabalho do Francisco Nogueira de Queiroz foi outro trabalho riquíssimo. Eu espero que dê para a gente falar ainda no nome do Francisco Nogueira de Queiroz. Pois bem, a questão minha é a seguinte: como é que eu vou conhecer a chegada dos assembleianos, ou melhor, como é que eu vou entender a história da Assembleia de Deus se eu não descobrir, se eu não souber de onde ela veio? Certamente deve ter algum dos irmãos aqui que não sabiam de onde a nossa igreja tinha vindo aqui do estado do Ceará, certamente, mas eu vou passo a passo tentar explicar para os irmãos. Pronto, aí nós vamos para a questão histórica do Evangelho. Esse livro, ele tem um capítulo. Nesse capítulo primeiro que tem o livro, eu fiz um resgate histórico do protestantismo no Brasil. O que protestantismo no Brasil é esse? Foi a primeira vez em que as Américas, não é nem tanto o Brasil, em que as Américas recebeu um crente, um servo de Deus, que naquela época eram os huguenotes, que eram os crentes franceses, né? Que eles eram calvinistas, eles seguiam a doutrina de Calvino. Então, esses calvinistas, eles foram enviados para o Brasil e realizaram o primeiro culto no Brasil no dia 10 de março de 1556, se eu não me falar a memória. Então eles realizaram é muita data, mas depois vocês vão ver. Então 10 de março de 1853. Então eles realizaram esse primeiro culto. Um mês depois realizaram a primeira ceia, isso na ilha de Vilegainã, no Rio de Janeiro, certo? Então essa foi a primeira vez, a primeira leva de crentes que vieram para o Brasil. Alguém sabia dessa notícia aqui? Que há tantos anos atrás já tinha visitado crentes aqui no Brasil? Talvez alguns não soubessem. Mas em 1553 já chegou esses crentes, que eram dois pastores, eram Pierre Richier e Guilherme Chartier, esses dois pastores, e eles fizeram esse primeiro culto e a primeira ceia no Brasil. Pois bem, depois desse período, eu queria registrar, por exemplo, eu vim para o Ceará, porque a minha pesquisa
apesar de eu ter trazido a questão do protestantismo nesse primeiro capítulo, mas eu não vou perder tempo nesse primeiro capítulo, porque se trata de um passado histórico que é muito antigo e fica melhor quem adquirir a obra dar uma pesquisada. Eu quero me voltar para o Ceará. Aí eu lhe perguntaria: você sabe que ano foi que pisou no estado do Ceará o primeiro pastor? Daí é histórico também, porque esse primeiro pastor, ele chegou no Ceará e é exatamente aquele cidadão lá meio calvo lá, que se chama Daniel Paris Quider. O Daniel Paris Quider, ele chegou no Ceará em 1839. Em 1839, quando ele desceu ali, onde é o Poço da Draga, existia uma ponte que é uma pontezinha que dava acesso ao porto, um porto muito antigo, que era chamado Ponte da Guarda Moriá. Então era naquela localização, quando ele desceu, o Barão de Estuda, que foi quem escreveu sobre ele, foi quem fez uma pesquisa da vida do Daniel Paris Quider, e quando ele desceu do navio naquela época, é engraçado, porque ele disse que naquela época se descia dos navios, eram 4 negros, bem fortes. Esses 4 negros, eles eram empregados da prefeitura, eles colocavam uma padiola sobre os ombros, né? Um aqui, o outro lá e outro lá. Então eles entravam no mar e com aquela padiola eles recebiam as mercadorias e também as pessoas que estavam dentro do navio e saíam conduzindo eles para fora, numa certa distância, porque os botes não podiam vir até a margem da praia. E o Barão de Estudo fala que eles podiam carregar 2 bem aletrados políticos, ou viajantes, ou homens. Eles carregavam de 2. Pois bem, então era assim da época em que Daniel Paris Quider chegou aqui no Ceará pela primeira vez. Ele era um representante da Sociedade Bíblica Americana. E ele veio para o Rio de Janeiro em 1836, onde ele começou uma igreja com Justin Spalding, que é só que aí é um metodista. Nós estamos falando de metodista, né? Metodista episcopal. Ele era pastor da Metodista Episcopal. E o Justin Spalding também metodista da Episcopal. Isso em 1836 no Rio de Janeiro. Então ele tomou um navio e passou aqui pelo Ceará. Quando ele desceu no Ceará, ele foi até aquelas serras do Baturité. Ele avistou do Baturité aquela região toda, ficou encantado com tudo aquilo. Então ele foi, historicamente, o primeiro pastor que pisou em solo cearense no ano de 1838. Depois dele, nós vamos ter aqui esse camarada aqui, que é o John Rockwell Smith, porque ele é um presbiteriano da Igreja Presbiteriana do Brasil. Esse cidadão, eu vou usar aqui um pouco de água porque eu forcei a garganta demais para fazer o livro e tive que ir para a fonoaudióloga, pastor. Aí ela teve que passar uns tratamentos, né? Usei um pouco da voz de forma indevida e acabou fazendo uma fenda e eu tive que ir para fazer os exercícios. Então eu vou falar com mais calma aqui para ver se eu não fico ruim. Pois bem, então esse cidadão, ele chegou em Recife, Pernambuco, em 1873 e ele passou por Natal, por João Pessoa e veio para o Ceará, desceu no navio em 1875, veio no centro de Fortaleza, ele foi a uma colônia inglesa e realizou um culto nesse dia em que ele esteve em Fortaleza. Depois ele envia esse outro lado, que esse aqui, que é o Dilacy Ordloff. O Ordloff, ele chegou em Fortaleza no dia 27 de setembro
de 1881. No dia que ele chegou em Fortaleza, ele se hospedou em uma pensão por nome de Pensão Rendal. Essa pensão ficava próxima ao passeio público. E nesse mesmo dia, nessa mesma noite, ele se dirigiu ao passeio público e realizou a primeira cruzada evangelística no estado do Ceará. Isso no passeio público em 1881. Vocês estão percebendo como a questão histórica da igreja é longa? Ela não vem de agora, ela é muito longa. Agora, o melhor vai ser quando eu chegar no casamento dessa história com o movimento pentecostal. Vocês vão ficar assim impressionados. Alguém se os irmãos quiserem fazer alguma pergunta, apesar de eu não saber do meu tempo aí, pastor, os irmãos estão gostando do que estão ouvindo aí? Amém? Fique à vontade. Pois não. Pronto, isso, tudo bem. O Daniel Parichiquida não fundou nada. O Rockwell Smith, ele deixou a semente e enviou em 1881 o Odloff, que aí o Odloff, ele criou, ele foi o fundador da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui em Fortaleza, no Ceará. Sabendo de que o primeiro presbiteriano que veio para o Brasil, ele veio dos Estados Unidos, que é o Simonton, e o Simonton já veio no 59, ou seja, 1859. Depois é que a presbiteriana vai tomando de conta da questão do evangelho no Brasil. Então a presbiteriana é uma igreja pioneiríssima nessa questão do evangelho. É tanto que, pastor, aonde quer que eu cheguei com a minha pesquisa, eu encontrei sempre um foco de presbiterianos que aderiram ao movimento pentecostal, que nós vamos chegar lá, certo? Então, mas por que nós vamos chegar, não na presbiteriana do Brasil, mas na presbiteriana independente? Pelo seguinte, porque em 1903, lá em São Paulo, houve uma fusão da Igreja Presbiteriana do Brasil, porque a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela começou a se envolver com a maçonaria. Então, essa maçonaria, que até alguns anos atrás tinha até assembleiano também que era ligado à maçonaria, não sei se tem algum maçom aqui, se tiver, eu também não sei doutrinar sobre essa questão, mas os presbiterianos, eles não aceitaram a maçonaria dentro da igreja. Aí eles fizeram uma fusão em 1903. Houve essa fusão, então debandaram-se alguns pastores e aí eles fundaram a Presbiteriana Independente, que a Presbiteriana Independente vem ser a mãe da Assembleia de Deus aqui do Ceará. Nós viemos da Presbiteriana Independente. Aí você pode dizer, meu irmão, mas como é que você quer afirmar essas palavras, dizer que a Presbiteriana é a mãe? É o seguinte, como historiador, eu não posso negar, por exemplo, das pesquisas que eu fiz com os pastores presbiterianos, o trabalho, a labuta, o sofrimento que eles tiveram para ganhar os irmãos lá em Itapajé para o Evangelho. Quando a Maria de Nazaré chega no Itapajé, ela vai encontrar duas igrejas, que são duas igrejas da Presbiteriana Independente. Esses presbiterianos, eles, além de ser nossos irmãos, porque a doutrina presbiteriana, o pastor Eliakim sabe muito bem, é uma doutrina sadia, até por demais, e é uma coisa muito séria. A presbiteriana é séria, muito séria. O que diferencia da presbiteriana para nós pentecostais é a questão do crer no batismo com o Espírito Santo, somente isso, né? Mas isso aí não anula de forma nenhuma a questão da fé salvífica que eles têm, né? E que com certeza estarão conosco lá no reino da glória. Eu não tenho dúvida disso. Pois não. O pastor Simão, a família dele, onde de Itapipoca, eles eram todos da Presbiteriana Independente quando eles
pastor vai ter, ele era um menino de 16 anos, e a família toda é da presbiteriana, todos nascidos na presbiteriana. Você está falando do Eu sou o pastor Simão. pastor Simão Rodrigues? Pois é, só para você ter uma ideia. Então, os presbiterianos independentes, eles fizeram essa sementeira do Evangelho no Itapajé. Pois bem, então, para passar esse banner aqui, o Waglau, então, o Wardloff, ele esteve no Itapajé, aonde ele pregou o Evangelho e ganhou o primeiro crente no Itapajé. Sabe em que ano? Em 1885. E o nome desse crente que ele ganhou é exatamente Ricardo Alves Carneiro. Esse Ricardo Alves Carneiro, ele foi assim um homem que se doou de uma tal forma dentro da questão do Evangelho, que é coisa que tem alguém do Carneiro aqui, tem? Tem sangue de pioneiro, gente. Sangue de pioneiro. Então, não sei se você sabia, conhecia a história do seu ancestral aí, mas está aqui a biografia dele. Então, ele inclusive tem um busto lá numa praça que é dedicado a ele. Vou já explicar. 81, é porque está errado, essa data aí. Essa data não é a dele. Mas tudo bem, você mudou porque aquela data é de outro. O Winkler, ele chegou aqui em 1914, vou já explicar para vocês. Pronto. Esse banner, ele vai nos transportar para a verdadeira raiz histórica da igreja. Eu quero só complementar a questão do ancestral aqui do nosso irmão. É o seguinte: os presbiterianos, eles foram ganhos pelo Wardloff, que já passou aí, e o Wardloff, ele esteve lá com Rockwell Smith em 1885. Ele ganhou os primeiros crentes, deixou a semente plantada, mas quem regou essas sementes e fizeram nascer foi os pastores da Presbiteriana Independente. Entre eles, Manuel Francisco do Nascimento Machado, Alfredo Alípio do Vale, Alfredo Ferreira, Cândido Olegário Moreira. Então esses homens, eles saíam, aí vem a história deles, eles saíam de Fortaleza a cavalo e passavam pelo Pentecoste, do Pentecoste seguia por Vereda. A viagem deles demorava em torno de 20 dias, porque era uma viagem longa, né? Dormia mesmo na mata quando não tinha casa por perto, fazia o alimento ali, alguma coisa para comer. A história desses homens são demais, irmão. Esse Manuel Machado, ele simplesmente deixou o filho doente uma certa vez, adiou a viagem 4 vezes para ver se não deixava de ver a partida do filho de 12 anos. E aquele menino teve parece que uma febre tifoide que uma hora vinha a mente, outra hora sumia a mente, e o medo dele era quando o menino se tornasse, perguntar pelo pai, e aí o pai não está, e foi exatamente isso que aconteceu, e por essa experiência, ele teve muitas ainda. Então, aí nós vamos para aquilo que mais nos interessa agora, porque, afinal de contas, quando a Nazaré chega no Itapajé, ela vai encontrar 2 igrejas, uma na Fazenda Lagoinha e outra no Sítio Santana, que era a terra do Pai Sá. Então, esse banner mostra o seguinte: aquela casa ao lado daquela senhora lá, que esta senhora, ela é Maria de Jesus Nazaré Araújo, a nossa pioneira Maria de Nazaré. A Nazaré, até o início do ano, não se conhecia nada dela, nem foto ela tinha. A pesquisa dentro da história foi que me proporcionou conhecer ela, que eu encontrei dentro de um livro da CPAD, dos 90 anos da comemoração da CPAD. Eu encontrei lá a nossa pioneira
pela pesquisa, era ela. Então a Nazaré, ela foi para Belém do Pará com seus pais em 1889. 1889, né? E desse período que ela foi para lá, em 1889, ela veio a ser uma crente da Igreja Batista por volta de 1911, quando os missionários chegaram. E em junho de 1914, ela pega o navio e simplesmente se dirige para trazer o Evangelho para os seus patrícios. Quando ela desceu do porto, ela deve ter ido a pé ou deve ter ido de animal para lá. Mas o certo é que ela chegou naquela casa, foi recebida pelo pai Salles, já tinha uma igreja naquela congregação, naquela casa ali, que era a Presbiteriana Independente. Ela falou do movimento pentecostal, do batismo com o Espírito Santo. Eles creram. De lá, ela fez esse caminho e foi para Lagoinha, e lá na Lagoinha ela simplesmente encontrou a outra igreja, e daí veio essa questão do movimento pentecostal que chegou aqui no Itapajé. Diga. Olha aí, que coisa boa, né? É a história. Então, esse trabalho da Santana, riquíssimo. Olha, eu fui lá, inclusive tem um vídeo aí. Não sei se dá tempo para a gente ver o vídeo, mas eu vou adiantar mais para não tomar muito tempo. Então, ela chegou lá, fez esse trabalho. Então, eu marquei esses trajetos aí para facilitar a gente entender a questão da história, né? E essa outra casa aqui foi a casa aonde ela passou por um período de 2 dias, que é a casa dos Leitão, lá no Sítio Santana. Vocês devem ter conhecido também, né? Certo? Então meus amados irmãos, passa o outro banner. Esse aqui é o Adriano Nobre, que veio também em 1914, tá certo? Passe o outro banner. Esse banner aí está um pouco escuro, irmãos. Mas esse banner ele vai mostrar a chegada do Vingre aqui no estado do Ceará. A Nazaré veio em maio, veio em junho de 1914. Depois que ela ganhou as igrejas, ela passou o telegrama para Belém. Belém envia o Adriano. Depois do Adriano veio o Vingre, que é o fundador do movimento pentecostal aqui no estado do Ceará, né? Então o Vingre, ele desceu no porto e fez todo aquele trajeto lá para chegar no Itapajé. Ele chegou no dia 14 de dezembro de 1914 e retornou para Fortaleza a partir do dia 13, quando foi no dia 17, ele foi se hospedar na casa do Guerra, na praça que fica em frente à igreja da Bela Vista, que antigamente era chamada de Praça de Pelotas. Na época dele era Praça de Pelotas. E ali ele ficou por 2 dias, até ele voltar novamente para Belém do Pará. Então o Vingre, ele fez esse percurso lá da Fazenda Lagoinha até Fortaleza em 3 dias. Aí ele passou no São Miguel, passou no Mirim, passou nos Frios, passou na Rucinha, e na Rucinha eles vieram pernoitar na parada do bonde do Alagadiço, já próximo de Fortaleza, né? Então, esses vídeos aqui, desses locais, vocês vão encontrar no portal. O portal tem todos esses vídeos que fazem parte dessa história da Assembleia de Deus aqui no estado do Ceará. Então essa história
por ela ser muito longa, e eu não quero tomar também o tempo da palestra que o pastor Eliakim ainda tem com vocês, eu queria dizer o seguinte para vocês, que esses 3 anos de pesquisa, que nós conseguimos colocar nesse primeiro volume, na verdade esse livro, ele vai ser 3 livros, ele vai corresponder um outro volume, que vai de 30, porque esse volume aqui, ele vem de 1557 até 1930, o outro volume vai de 1930 até 1964, que aí já vai entrar a história daqui, e tem outro que vai de 1964 até os dias atuais. Eu estou fazendo o livro 40 dias do Vingre no Ceará, porque eu recebi a agenda de 1914 e conta toda essa questão histórica que tem aqui no nosso livro. Eu queria que o irmão passasse aquele vídeo lá do Itapajé, para ver se dá para a gente ouvir aqui. 5 minutos só esse vídeo. Após o vídeo, eu já vou querer concluir, pastor, para não tomar muito tempo. Não sei se dá para passar o vídeo, mas o vídeo ele vai mostrar os principais locais da igreja e também alguns pioneiros também, porque dentro dessa pesquisa, irmãos, eu fiz 60 entrevistas com pioneiros. A mais antiga dessa entrevista tinha 107 anos, a irmã Elvira. E aí tem de 100, outra de 101, 102. Tem áudio? Dá para ter áudio aí? Tem não, né? Então tudo bem. Como não está para ter áudio, pode deixar aí normal aí, que eu vou explicando aqui para os irmãos. Aí a gente já mostra aí o cartão postal de Itapajé. Esse aqui, o Itapajé, esse aqui vai gostar, né? Aí aqui, quando a gente estava caminhando, quando eu ia para o Sítio Santana, eu encontrei esse comboio, aí eu peguei e filmei, porque era assim a vida da época, né? Os comboios de animais, carregando banana e tudo mais. Aí então eu quase coloco o coração para fora, mas eu consegui pegar essa imagem. Pois ainda hoje, sim, ainda hoje. Esse aí foi o local onde o Vingre fez o primeiro batismo. Fez o batismo do Sítio Santana. Rapaz, agora ele vai tomar banho, voltar lá para a terra dele. Essa aí é a casa do Pai Salles. Aí tem deve conhecer demais a casa do Pai Salles, né? É história. O Pai Salles aí, que engraçado, irmão, no passado, os mais antigos era mãinha e pai, tá? Ele era o chefe da tribo lá, o pai era, que é Raimundo de Salles Gomes. Pronto, essa aí é a casa do Raimundo de Salles Gomes, que é o Pai Salles. Aí a gente passa na casa onde fica a igreja, o templo, que ele foi supervisor lá, que é lá na Santana. Isso aí a gente veio com a câmera, o carro puxando e a gente filmando. Essa aqui é a casa do Francisco Teixeira Bastos, né? Que é pai do Vicente Salles Bastos, lá no Sítio Santana. E aí eu acho que eu mostro a igrejinha, fica bem mais para cá a igreja, né? O templo. Uma casa muito antiga, né? Tá aí, isso aqui é o tempo que ele foi pastor aí. Aí mostrou só papando. Essa foi a casa que a Nazaré ficou. E se hospedou naquele quarto lá, que tem até uma trempezinha lá, nesse quarto. Depois daí, aí nós vamos à Fazenda Lagoinha, que a Fazenda Lagoinha era do Cordulino Teixeira Bastos, que ele vendeu por Raimundo de Salles Gomes, e o Cordolino Teixeira Bastos foi o fundador da Assembleia de Deus em Roraima. Então esse local aí foi o local onde houveram os cultos. Ali a casa do Felisberto Teixeira Bastos, e tá aí essa casa aqui do Felisberto Teixeira Bastos. Mais para cá fica a igreja, e aí o local exato aonde o Adriano Nobre batizou 68 irmãos, né? Quando ele esteve aí na Fazenda Lagoinha. E portanto, irmãos, a história, ela na verdade é muito longa, muito extensa. Então o que é que a gente vai fazer? Esse livro, irmãos, ele está na loja para vender lá na Casa da Bíblia, na Bíblia Opções. Ele está
a R$30. Né? Ainda aqui ainda tem os pioneiros aqui ainda, que esses aqui, por exemplo, aqui foram do Paracuru. Essa aqui era lá do Itapajé, Irmã Feliz, acho que ele deve conhecer. Aí depois esse aqui é o Raimundo Salles Gomes, que é filho do pai Salles, que é o filho do Vicente Salles Bastos, que eu encontrei ainda vivo, fiz entrevista com ele. Esse aí é o Luiz Gonzaga Bastos, um grande pioneiro da Lagoinha. Essa aqui era neta do pai Salles, fiz entrevista com ela, né? Esse aí é o nosso pioneiro Adriano Nobre. E essa aí, fiz entrevista com ela, 103 anos, que é a irmã Lídia Amélia Bastos Pinto. Muito, né? Ela deu. Esse aí é o nosso pioneiro Zé Teixeira Rego, né? Pois é. E aí a irmã Varti, que é neta também desses pioneiros aí de Itapajé. Esse aí é o Francisco Nogueira de Queiroz, que não deu tempo a gente falar sobre ele. Esse é o Irã, que é o Irã também é um pioneirão lá. Esse aí é o Zé Vaqueiro. Eu tenho nem falado de Zé Vaqueiro, que morou pelo morto e o morto voltou a viver. Esse é o Ezequias também, filho dos pioneiros lá. Depois dele aí, tem quem mais? Tem o Gidaldi e o Bonzinho. E essa aqui é lá do Paracuru também, uma pioneira, né? A Antônio Augusto Rocha, que se casou com uma das filhas do Adriano Nobre, lá no Rio de Janeiro. Essa aí é a filha do Zé Vaqueiro. Esse aí é o Antônio Sabino, que é filho neto do Major João de Souza Pinheiro. Essa aí também é neta do pai Salles, lá de Itapajé. E o pastor Gerson, que é filho daquele outro que passou lá, o Major João. Então, meus amados irmãos, ok. Então eu vou ficar por aqui e vou concluir o seguinte. Aí depois, posteriormente, a gente vem para falar desses outros pioneiros que a gente tem. São em torno de 60 pioneiros. Irmãos, esses homens deixavam uma mulher em casa enferma, filho enfermo. Irmão, teve deles que deixaram até sem o alimento. Daí responsabilidade? Não se trata de responsabilidade. É porque a obra tinha que ser feita. A obra urgia, tinha que ser feita, alguém tinha que fazer. Tinha deles que saíram, da mulher estava grávida, quando voltava o menino já estava carregando. Tinha nascido menino já. Alguns deixaram os filhos, quando voltaram já estava enterrado. É muita história, muita história. Então, a história dos pioneiros é rica. Mas então o que nós vamos fazer aqui para a nossa igreja? Esse nosso livro, na loja, ele está na faixa de 30. Além de eu baixar para R$20, porque, por incrível que pareça, irmãos, o meu trabalho, eu gastei 3 anos da minha vida pesquisando, gastando gasolina, tempo. Se eu fosse cobrar pelo que eu fiz, os irmãos não iam poder pagar. E eu também não fiz pensando em enricar, em ganhar dinheiro. Foi a primeira coisa que eu abdiquei do meu trabalho, foi a questão do financeiro, ou de ser importante, ou de ganhar. Não, isso aí, eu abdiquei de tudo isso. E fiz o trabalho por amor. Então, eu baixei o livro para R$20. E desses R$20, 10 vai ficar para o projeto aqui de Pacajus. Então, o que acontece? O irmão é obrigado a comprar? Não. Mas se você sentir o desejo no coração de comprar, o que eu posso fazer? Compre, porque você está abençoando também o projeto aqui da igreja. E posteriormente, com a igreja cheia, né? Até mesmo no dia de culto, a gente reserva uns 20 minutos ou 30 minutos para a gente dar uma pincelada, como nós demos aqui. Os irmãos gostaram do que ouviram aqui? Amém? Deu para absorver alguma coisa? Pronto, então vocês vão poder absorver mais no portal e vão poder absorver no livro. E aqui, esse livro em áudio era de R$10, eu vou cobrar só R$5. Estraguei minha garganta, irmão. Eu tive que descer para o médico. Irmãos, olha, por incrível que pareça, o trabalho da igreja, eu fiz todo esse trabalho, irmãos. Eu nunca pedi oferta a pastor nenhum. Sabe por quê?
Porque eu dizia comigo, olha, se eu for pedir alguma oferta para fazer esse trabalho, alguém do púlpito, da geral, que fica lá atrás, podia alguém murmurar, dizer assim, olha, mais outro aproveitador. Porque, por incrível que pareça, existem alguns que chegam nos nossos púlpitos e é aproveitador. É aproveitador. E aí os que são sérios são prejudicados. Mas eu não pedi um centavo sequer para que o meu nome não chegasse nesse princípio. E Deus me honrou, me deu todo o trabalho, irmãos. Olha, a maior riqueza que eu encontrei dessa história, que a CPAD não tem, né, que a Igreja de Belém não tem, foi um jornal aonde eu encontrei o nosso missionário, o Navingre, vindo para o Ceará. Um jornal com o nome de Estandarte, da Presbiteriana Independente. Com esse jornal, ele era como se fosse um novelo de linha. Os irmãos já imaginaram encontrar a ponta de um novelo de linha todo enrolado? Assim é a história. Então, quando eu encontrei a vinda do Vingre lá no jornal, aí quem foi que escreveu a matéria do Vingre? Foi Alfredo Alipe do Vale. É engraçada como ele diz: o que este leado Vingre vai fazer no Ceará? Esse polichinelo, os termos dele foi esse com o Vingre, certo? Porque o Alfredo Alipe do Vale, historicamente a vida dele eu já conhecia. Ele foi quem esteve no Sítio Santana e fundou a igreja da Presbiteriana Independente do Sítio Santana. Se chama Alfredo Alipe do Vale, que nesse momento, em 1914, estava lá no Maranhão. Ele pegou o mesmo navio, que o navio se chama Paquete Acre. Quando ele subiu no navio, quem é que estava no navio? O Vingre, vindo para o Ceará. E aí ele escreveu, e desse texto nasceu o desenrolar de toda essa história. Então a história da igreja, ela é um passado belíssimo e maravilhoso, e que vocês vão ter a oportunidade de abençoar a igreja e também, de certa forma, também me ajudar, ainda que seja pouquinho, mas a gente ajuda um pouquinho aqui e um pouquinho ali, e você vai minimizando os gastos, amém? Então os irmãos orem por mim, para que Deus possa me dar graça e prazer em fazer esse trabalho, que realmente é um trabalho riquíssimo, esse trabalho histórico do movimento pentecostal aqui no estado do Ceará. Amém. Que maravilha, né, irmãos? A gente, diante da história desses homens, a gente se sente tão pequeno, né? Diante dessas histórias que o nosso irmão Carlos teve de correr muito para poder contar um pouco, a gente olha para o que nós já fizemos e vamos ver que não fizemos nada. E muitas vezes a gente é tão acomodado, né? Tão acomodado. E esses homens sofreram tanto pelo Evangelho, deram suas vidas, renunciaram tantas coisas para poder. Hoje o Evangelho está sendo uma bênção para muitas vidas, né? Mas eles pagaram um preço muito grande. E o Nivaldo conhece um pouco a história lá de Itapajé, né? Ele é filho de lá. Itapajé parece que não evoluiu muito não, porque ainda continua com o jumentinho lá. É o acesso, toda a região de serra, o animal ainda é o meio de transporte, né? Descer aquela serra ali, só animal mesmo. Mas os irmãos gostaram da palestra? Amém? Valeu, né, irmãos? A gente conhecer um pouquinho da história. Agora ele coloca o livro à disposição, irmão. Está R$30 na casa da Bíblia e ele está fazendo R$10 para nós aqui. E desculpa, R$20, e desses R$20 ele ainda dá R$10 para ajudar
o projeto missionário da nossa igreja. Então vale a pena comprar, viu? Você estará abençoando a igreja, abençoando o nosso irmão, embora que pouquinho, como ele diz, mas está abençoando. E quem não tiver disposição de ler, tem o áudio, né? Tem o livro em áudio, que custa só R$5, muito barato, né? Ele quase acaba com a voz. Se conhece, é verdade. Aí outro livro você vem de 1930 a quanto? Sim, aí o segundo. Aí o segundo é de 1930 até 64. Aí 64 vai entrar a história da nossa região, né? Muito bem. Muito bem. Nós vamos louvar ao Senhor com o hino, tirar a nossa contribuição e 339, o hino do cearense, que foi para a harpa, né? E vamos cantar. Nivaldo, canta outro hino aqui, Nivaldo. E para nós ganharmos tempo, a gente deixa a ata para a leitura da ata para a próxima reunião. Nivaldo. Glória a Deus. Vamos cantar o hino do nosso cearense, né? 339. Jesus ressuscitado. Glória a Deus. É o vendedor de refresco. Pensa em cabo abençoado. Oh, Jesus ressuscitado.